principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Oferecimento: Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação e Atacadão, mais que vender, servir. Começando na Vinha FM, o Mesa dos Notáveis, com um tema que vai abençoar toda a audiência feminina. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E se não bastasse somente tocar em um ponto tão importante, nós trouxemos aqui duas notáveis que entendem do assunto e estão diariamente cuidando delas, das mulheres. Aqui comigo, doutora Neuza Mesoné. Falei corretamente, né, doutora? Certinho. Neuza Mesoné, ela é médica ginecologista, especialista em prática ortomolecular e também a medicina preventiva das doenças do envelhecimento. Maravilha! Nossa audiência feminina e também os maridos de plantão com certeza devem ficar atentos a esse tema aí, porque prevenção do envelhecimento é algo que gira muito dinheiro no mercado. Se não bastasse aí, como se diz, as doenças, também tem muitas pessoas gastando com cremes e coisas que querem sempre prevenir o envelhecimento e com certeza prevenir doenças. A doutora Neuza Mesoné atende na Clínica de Longevidade e Saúde. Também aqui comigo, Sandra Assis Maia, ela é tricologista. Você sabe o que é tricologista, ouvinte? Bom, você vai descobrir já, caso você não saiba. Ela também é terapeuta ortomolecular e psicanalista e atende lá no autoestima, Autoestima, é isso mesmo, né? Isso. Ok, e eu também tenho aqui algumas perguntas que muitos ouvintes sempre fazem sobre o tema e o nosso WhatsApp está aberto. Quer perguntar para alguma das nossas especialistas, ouvinte? Estamos ao vivo aqui na Vinha FM, você pode mandar pelo 9999-72005. Hoje, no primeiro dia útil do ano de 2021, nós vamos falar sobre um tema tão importante. Quero agradecer a presença de cada um. Então eu vou cumprimentar aqui doutora Neuza Mesoné. Seja bem-vindo, querida. Obrigado, para mim é uma honra estar mais uma vez aqui, poder colaborar em conhecimentos, né? Porque a minha meta é justamente transmitir conhecimentos, porque a falta de conhecimento é que nos faz pecar muitas vezes. Então a gente tem que conhecer para poder agir. E maravilha, eu tenho certeza que com conhecimento você está armado para lidar com toda a situação. E agora eu vou cumprimentar a Sandra Assis e já perguntando para ela. Tem muitos ouvintes que não sabem, mas o que faz uma tricologista? Boa tarde, Sandra. Boa tarde. A tricologia, né, ela é a ciência que estuda e trata os cabelos. Então a tricologista estuda sobre os cabelos. Isso, o couro cabeludo, né, e os cabelos. Então o trico ali vem provavelmente do grego de cabelo. Cabelo. E gista porque estuda a respeito. Estudo. Maravilha. Eu sei que muitas pessoas nunca ouviram falar dessa função. Eu me lembro da primeira vez que eu assisti algo sobre tricologia, eu falei, nossa, que legal, cara. Então, existem pessoas que estudam a respeito e até desenvolvem, né? Uma tricologista, por exemplo, pode desenvolver produtos de beleza para o cabelo, para o tratamento, a saúde do couro cabeludo. Isso, tem a tricologia cosmética, sim, tricologia estética e tricologia médica. Conta para mim a diferença de cada uma e qual que você mais atua, Sandra? Eu atuo na tricologia estética e cosmética, associado à ortomolecular e à psicanálise. Desde 1998 que eu já atuo nessa área de tricologia e desenvolvi o meu próprio método associando a ortomolecular e a psicanálise, porque não tem como ver de uma forma isolada, tratar de uma forma isolada. Com isso, eu aprofundei na ortomolecular e que a ortomolecular ela vai aprofundar, buscar o equilíbrio, né? Sim. Ver demais de forma para nutrir, para tratar com vitaminas, com minerais, então já consegue buscar o equilíbrio nessa forma. E a psicanálise é que o fator emocional, o fator psicossomático tem sido uma das maiores causas, não só da queda de cabelo, mas problemas de saúde. Eu costumo falar assim, como psicanalista, que fazendo a comparação como Freud fez,
do consciente, inconsciente, o consciente, pré-consciente e inconsciente, que fala da metáfora do iceberg. Então, colocando aí a metáfora dentro da tricologia, a queda de cabelo pode ser só a ponta do iceberg. Muitas então, aí, outras coisas estão por debaixo muitas outras da coisas água. aí, como assim, quando a doutora Neuza aqui nessa área, eu tô com a pessoa certa também, que sabe o quanto o equilíbrio como um todo é necessário, não dá para ver de forma isolada. E falar do cabelo é falar da saúde da mulher, com certeza, né, doutora? Sim, eu falo que o cabelo eu comparo o cabelo com as folhas de uma árvore. Se o tronco, se as raízes não estão bem, o que a natureza vai preservar? Vai preservar aquilo que é vital. E o cabelo é um ornamento, então é a folha da árvore. Então, se a árvore não estiver bem nutrida, a primeira coisa que vai cair é o cabelo. Por isso a importância que ela usa a ortomolecular, que é a reposição de nutrientes, para que esse cabelo, ele fique forte, porque vai fortalecer o resto do corpo, você vai repor. Hoje, infelizmente, a nossa alimentação é muito pobre, são produtos alimentícios e não os alimentos, porque os alimentos, como Hipócrates já falava 4.000 anos antes de Cristo, que os alimentos deveriam ser nossos medicamentos, nossos alimentos. Só que os alimentos hoje são muito pobres, sem falar que as pessoas não se alimentam, elas ingerem produtos alimentícios cheios de pesticidas, aditivantes, tudo isso vai fazendo com que não haja uma absorção certa. Não existe aquele pensamento, eu vou comer para melhorar a minha saúde. Não, e mesmo que quisesse comer, hoje não existe um oferecimento de qualidade. Então a maioria dos alimentos são, mesmo os vegetais que são indicados, está cheio de agrotóxicos, pesticidas. Então, para você usar produtos orgânicos, além de ser muito caro, quem garante que realmente é orgânico? Você pode botar um rótulo de orgânico e a pessoa está consumindo iludida, né? Então, infelizmente, em todas as áreas existem falcatruas, né? Doutora Neuza, seria então uma opção você cultivar alimentos em casa? Embora seja uma coisa difícil hoje em dia quem mora na cidade, né? Mas muitas pessoas estão migrando para o campo, estão tentando fazer a sua hortinha em casa, mas não é uma realidade, não é uma coisa fácil, né? De seguir, mas seria ideal. Pelo menos um mínimo ali para fazer pouca diferença, né? Você cultiva ali cebolinha, pimentinha e tomate no máximo. Isso, porque o tomate, um dos alimentos que mais tem a pesticida é a pimentão, tomate, morango. É mesmo? Os que precisam de mais pesticidas para poder aparência, né? Para poder crescer e também as pragas não pegarem, né? E lá no final isso vai refletir na saúde. Com certeza, as pessoas a maioria das pessoas hoje estão intoxicadas. E com isso, o intestino que deveria absorver os alimentos, esses produtos tóxicos afetam também o intestino. Eles acabam matando as bactérias boas que existem no nosso intestino. Então, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Só que essas bactérias deveriam ser as boas bactérias, que vão produzir as vitaminas, que vão ajudar na absorção. No entanto, as bactérias que prevalecem são as más bactérias. Então, a própria H. pylori, ela vem do intestino. Aquilo que você fala do estômago, gastrite por H. pylori, vem do intestino. A população má, digamos assim, os bandidos estão em tão quantidade que se atinge até o estômago. Meu Deus. Então, a gente tem dentro do nosso intestino, o nosso intestino, se for ver a extensão, é uma quadra de tênis, porque ele fica todo enroladinho, né? Então, imagina a superfície de absorção que tem no intestino. É muito. Só que pelos alimentos que estão sendo ingeridos hoje, você causa uma inflamação. Teu intestino, a maioria das pessoas está inflamada e essa inflamação começa no intestino. Então, a síndrome do intestino irritável, tá? A serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação, 95% é produzida no intestino. Se você não tem um intestino bom, você é enfesado ou enfesada, nos dois aspectos, tá? Em mal-humorado e literalmente cheio de fezes. Então, o intestino é vital, tanto que hoje ele tem é considerado o segundo cérebro, porque ele produz mais neurotransmissores que o próprio cérebro. Então, ele foi classificado como segundo cérebro, como está lá na Bíblia, em 1 Coríntios 12, de 22 a 26, que os órgãos que julgamos ser mais nobres, né? Deus revestiu de menos valor para que aqueles que são menos nobres
sejam valorizados. Então isso eu relaciono isso com o intestino. Eu tive essa revelação e para mim assim foi de Deus mesmo, sabe? Quando eu tive essa revelação. Aquele que as pessoas menos dão valor é aquele que realmente faz a diferença no funcionamento todo. Exatamente. Eu vou aproveitar, viu, doutora Neuza, que você tocou nesse ponto, porque já eu quero voltar ali no cabelo também. Eu sei que existe emocionalmente uma alopécia, o ouvinte já vai saber o que é essa queda de cabelo fora do normal e outras coisas. Mas então, tratando especificamente sobre alimentação, o que você cultiva no seu intestino é o que realmente vai trabalhar a seu favor. Você disse uma frase aí que chocou os ouvintes, só que você falou tão rápido que eu acho que o ouvinte nem pegou. Vou repetir. No nosso intestino, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. É isso mesmo que você falou? Exatamente. Então eu quero que você explique como é possível e por que nós temos tantas bactérias, qual é a função delas, porque a pergunta que eu tinha para fazer sobre a saúde das mulheres é quais os principais hormônios femininos. E aí a gente pode chegar lá por aí. Então tá bom. É que as bactérias do nosso intestino são microscópicas, são muito pequenininhas, entendeu? São só visíveis ao microscópio. Então eu estou falando do número. Tá? Então o tamanho é pequenininho, mas tem, digamos, 100 trilhões de bactérias no nosso intestino, entre boas e más, contra 100 milhões de células no nosso corpo todo. É que o intestino também, como eu falei, a extensão dele é 25 metros quadrados, é uma quadra de tênis dentro da nossa barriga. O intestino, se você for esticar ele fica do tamanho de uma quadra de tênis, o comprimento. Exatamente, porque tem as vilosidades e as microvilosidades. Perfeito. Né? Então imagina se alguém já abriu a dobradinha, né, o buchinho dobradinha, você vê que ele é cheio de dobrinha, parece um tapetinho. Isso, então, dobradinha, para quem não sabe, é o bucho, né? O bucho, dobradinha. Então imagina aquele monte de, parece uns pelinhos assim, ou como se fosse do tapete, né? Então cada uma daquelas lá, elas fazem a absorção dos nutrientes que a gente ingere. E as bactérias têm um papel importante para ajudar nessa absorção e elas são inteligentes, elas têm comunicação com o cérebro, é uma coisa bem dinâmica isso. Uau, entendeu? Que loucura. Então a gente tem que bajular o intestino. Acho que o intestino tem que ser muito bem cuidado, muito bajulado. Não como o povo está fazendo, comendo um monte de porcaria. Às vezes as pessoas ficam 2, 3 dias sem ir ao banheiro, acho isso normal. Só que quanto mais tempo essas fezes ficam em contato com as paredes do intestino, vai acontecer eu vou falar em linguagem mais corriqueira para o povo entender, como se fosse um apodrecimento. Então essas paredes intestinais, elas vão ficar mais permeáveis, tá? Então teria como se fosse um muro, uma barreira entre a parte interna do intestino e a corrente sanguínea. Então essa barreira é o intestino que deveria fazer. Só que o intestino, ele vai ficando tão fragilizado e é como se fosse uma peneira cheia de... Então, se a gente for comparar, né, que a permeabilidade não poderia passar as macroproteínas, as macromoléculas que estão no intestino. Perfeito. E para a corrente sanguínea. Porque a partir do momento que ela chega na corrente sanguínea, os nossos soldadinhos de defesa, né, eles vão reagir. Então, chegou uma proteína estranha, a proteína do leite, a caseína. Tá? Então ela chegou, ela não é compatível com as nossas enzimas e tal. Então ela chegou na tireoide, por exemplo, ou numa articulação. Então o teu soldadinho de defesa, os macrófagos, eles entendem que tem um corpo estranho, chegou um inimigo aqui. Então eles vão atacar aquele inimigo para se defender. Só que quando eles atacam o inimigo é igual uma guerra. Vai ter uma inflamação. Sim, uma guerra, não morre civis e militares, morre os bons e os maus. Então, o que é a doença autoimune? A doença autoimune é quando, na tentativa de defender o teu corpo, você agride ele. Daí vem a tireoidite Hashimoto, vem a artrite reumatoide, são todas doenças da imunidade, tá? Síndrome do intestino irritável, tem um monte, doença de Crohn, tem várias doenças que dependem que são autoimunes, são provocadas a partir do intestino. Por isso se alimentar tão bem. Exatamente, então tem até um termo em inglês, chama leaky gut, que é o intestino que vaza. Tá? Porque ocorre esse adelgaçamento das paredes, como se fosse uma peneira que tem os furos, né? Então aquilo que não é bom passa, tá? E não deveria passar, ele deveria ficar lá dentro do intestino, porque esse intestino, pelo fato de ficar muito tempo essas fezes, digamos, presas, ou então um alimento inflamatório, ele vai inflamar o intestino. E nós temos agora que entrar então em qual alimento é bom para fazer essa limpeza. Mas antes, viu, doutora Neuza, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta eu quero saber como é que eu posso produzir esses hormônios que são positivos no corpo da mulher, como que eu posso
impedir esse leak gut, como é que você disse? Leak gut. Leak gut, que é esse vazamento do intestino, para que você não permita que coisas ruins passem para a corrente sanguínea. E também como eu posso prevenir a alopécia e outros temas que vão estar diretamente ligados à saúde da mulher, também no aspecto estético, porque nós sabemos que as mulheres consomem diariamente muitos produtos de beleza e também querem combater o envelhecimento. Como lidar de uma maneira saudável e com certeza como fazer isso hoje para que no futuro você tenha um bom resultado. Vou aproveitar para mandar um grande abraço para o pastor Márcio Duarte, ele que participa pelo WhatsApp da Vinha. Estou ligado aqui na Melhor. Um feliz 2021 para todos. Muito obrigado, pastor Márcio. Feliz 2021 para você e todos os ouvintes da Vinha. Participando aqui conosco também o Adriano. Tem uma ouvinte aqui que está fazendo uma pergunta. É a Onilda. Olá, uma ótima tarde, sou Onilda. Vivi momentos de muito estresse na minha vida. Adquiri alopecia areata. Hoje, graças a Deus, estou bem, porque creio na cura. Na volta do intervalo eu vou pedir para que a Sandra nos explique sobre essa alopecia areata. Se diz assim mesmo, Sandra? Isso. E também tem uma participação da Idelma aqui, que está em forma de áudio. Já já nós vamos ver todos aqui. A pergunta do Adriano: como faço para rever o Mesa dos Notáveis de hoje? Gessé e toda a nossa equipe técnica aqui já está fazendo o salvamento do nosso programa. Nós vamos disponibilizá-lo para você, Adriano, e cada um dos ouvintes que desejarem. 1h12, rápido intervalo, e a gente volta a falar da saúde da mulher e com certeza todos os outros aspectos que podem também tocar na saúde do homem, por que não? Já já no Mesa dos Notáveis. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento: Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação e Atacadão, mais que vender, servir. Rádio Vinha. Nova loja da Dreamwave Music Store no Goiânia Shopping. Tudo que você precisa de música em um só lugar. Peça pelo WhatsApp 99503-3100. Dreamwave Music Store, a sua loja mais próxima de você no Goiânia Shopping. Você sabia que empresas do lucro real podem reduzir até 45% dos seus impostos de maneira legal? A Dinastia Contábil possui um software que calcula e aproveita impostos de produto por produto. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazendo o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um de nossos contadores. 62-98158-8108 www.dinastiacontabil.com.br CRC GO-001826/O. No cuidado com sua saúde, consulte sempre o seu médico. E com a receita em mãos, procure a farmácia de manipulação Nato Farmos, Avenida D, no setor Marista. WhatsApp 4008-8000. Farmácia de manipulação é Nato Farmos. Uma boa saúde bucal é muito importante para a nossa qualidade de vida. E a Clínica Nano se preocupa com você. Nós te convidamos a vivenciar uma nova experiência com tratamentos dentários e estéticos. Junte-se a nós e descubra um novo conceito: Nanodontologia. Uma clínica completa que atende todas as especialidades. Tratamentos individuais para todas as idades, desde a prevenção até tratamentos reabilitadores de alta complexidade. Planejamentos detalhados por uma equipe multidisciplinar de especialistas, garantindo um tratamento de qualidade e longevidade. Conheça uma de nossas 2 unidades e desfrute de uma odontologia humanizada. Atendimento em horários flexíveis, estacionamento e acessibilidade para pacientes especiais. Nanodontologia. Cidade Livre, 3548-4748. Vila Brasília, 3280-8404. Permita-se. Conheça a Nano. A melhor herança que você pode deixar para o seu filho é a educação. Pensando nisso, a Escola Videira possui método de ensino eficaz, focado na aprendizagem com caráter e conhecimento. A educação por princípios faz da Escola Videira a melhor opção para o seu filho. Uma escola genuinamente cristã com professores capacitados e graduados. Então, a Escola Videira, durante a abordagem acadêmica, sempre cunhada na cosmovisão cristã e na ciência, não deixa de tratar da importância da construção de redes afetivas saudáveis, a aliança com a família e igrejas que frequentam.
a fé, o lazer, as artes, a ligação com as redes sociais, o preconceito, a desonra, a solidariedade, a saúde mental, o futuro e a significação dos lugares. Propomos uma formação plena, cuja competência e as habilidades alcançadas contribuam para a edificação de pessoas vencedoras que glorifiquem ao Senhor Jesus. Escola Videira, educação acadêmica sólida com ênfase no caráter cristão. Matrículas abertas, telefone 3251-6111 ou 3946-7200. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento: Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação e Atacadão, mais que vender, servir. 1h16. Esse é o Mesa dos Notáveis. Hoje falando da saúde da mulher e com certeza vai te abençoar em todos os aspectos. Primeiro bloco nós falamos de um tema incrível que trata de alimentação, que não é exclusivo das mulheres. Todos nós estamos sujeitos àquilo que a doutora Neuza estava falando. Então antes me permita reapresentar cada uma das nossas notáveis. Hoje eu conto com a doutora Neuza Mesoné. Ela é médica, ginecologista, especialista em prática ortomolecular e também a medicina preventiva das doenças do envelhecimento. Ela atende na clínica Longevidade e Saúde. Aqui conosco também Sandra Assis Maia, ela é tricologista, terapeuta ortomolecular e psicanalista. Ela atende lá na clínica Autoestima. Muito bem, nós saímos do primeiro bloco com algumas perguntas de ouvintes. Eu vou refazê-las aqui no ar para que a gente possa então retomar o assunto. O Adriano perguntou sobre como ver o Mesa dos Notáveis. O Gessé já me confirmou aqui que está salvo. Então, para os ouvintes que desejarem, nós vamos encaminhar o programa pelo WhatsApp mesmo. Você pode enviar sua mensagem. O Moisés colocou aqui: olá, graça e paz, um ótimo tema. Evandro Martins, boa tarde. Sou de Balsas, no Maranhão. Estou aqui ligado no Mesa dos Notáveis e acompanhando essa discussão de um tema de grande relevância. Acredito que todas as mulheres deveriam ouvir esse programa. Obrigado, Evandro, pelo crédito, pela audiência. E a Maria Luísa Souza manda o seguinte: olá, esse programa, esse tema de grande importância. Eu tenho 60 anos, estou em uma fase difícil a respeito do estrago de muitas coisas que passo. Ok, passo mal demais, entendi. Ela digitou aqui, não deu para entender muito bem, mas ela disse que ela tá passando mal demais, os cabelos estão caindo e ela não usa nenhum tipo de química, mas mesmo assim, os cabelos caem. E aí ela pede ajuda. Então eu já vou passar para Sandra Assis, que é a nossa tricologista, para responder tanto a Maria Luísa, que já está com 60 anos, né? Diz que tem problemas de queda de cabelo sem usar química nenhuma. E também vou relembrar a Onilda, que participou, dizendo que viveu momentos na vida de muito estresse e adquiriu alopécia areata. A gente pode até começar explicando o que é a alopécia areata e depois por que nós devemos evitar o estresse, como ele influencia. Sandra, com você. A alopécia areata, ela pode ser um problema autoimune, está muito ligado à questão emocional, de um trauma, tem a alopécia areata, ela é universal, ela focal e ela universal. Para se falar como tratar, é necessário primeiro investigar e ver qual tipo de areata e em que momento que começou e como começou, qual local que começou essa areata. Então é importante fazer uma investigação. E tem casos que tem tratamentos, sim, que pode voltar até sem tratamento. E tem casos que é necessário um acompanhamento. Como a gente falou aqui no início, quando a pele, de alguma forma há uma sinalização de uma perca tão radical, porque a pessoa ela dorme e amanhece com uma pelada na cabeça, já inicia assim. Então uma coisa assim, nem respeita ciclo de vida do cabelo, é instantâneo, o fio cai na fase anágena. Então é algo assim muito, muito forte, muito intenso. Eu tive uma experiência, tricologista também, tem problema capilar,
E foi um período assim de muito estresse. Eu estava atendendo Goiânia, Brasília, e tinha que ir muitas vezes. E o trânsito, engarrafamento para chegar, isso era algo muito intenso para mim. Sou muito de rotina, de fazer as coisas mais práticas, morar perto do trabalho. Então foi algo muito radical para mim. E eu desenvolvi uma areata hoje eu estou com 51, em 2018, né? Então, aos 49 anos, eu desenvolvi uma areata. Foi algo assim que eu percebi que eu estava além da minha força. Quando você vai além do que você pode resistir, você força muito a barra, seu corpo vai expressar de alguma forma. Então acredito, pensando, viu, Sandra, que quando você desenvolve a alopecia, você já está estressada, mas você aumenta ainda mais o estresse, porque você desespera, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer para reverter? Tem até uma pergunta que eu tô no meu mestrado agora em psicanálise, eu tô fazendo o meu trabalho sobre a questão, por que um tricologista, por que um tricologista ele precisa entender da psique humana, ele precisa entender dessa estrutura, porque o estresse gera queda. E a queda gera estresse. Exato. Porque mexe muito com a autoestima da pessoa, é algo muito importante. Porque tem estudos que falam que para a mulher perder os cabelos é como perder um ente querido. E você não sabe onde vai parar também, né? Eu acho que existe esse desespero. Já tive o privilégio de conversar, né, com mulheres que tiveram alopecia, e elas falam, eu não sei se vai cair só um pouquinho, eu vou conseguir disfarçar aquele tufo que caiu, ou se vai cair o cabelo inteiro, eu não sei até onde vai. E aí o estresse começa. E isso que é importante, fazer uma análise, investigar. Eu sempre tenho um cuidado, porque eu sei que quando a gente fala numa alopecia areata ou numa alopecia cicatricial ou não cicatricial, é algo que toca muito na dor. Eu sempre sugiro para não fazer um autodiagnóstico, não pensar assim, o meu caso não tem jeito, não se autodiagnosticar. É bom ouvir um profissional. Sim. E como sempre eu falo, um tricologista jamais ele pode trabalhar sozinho. Então ele tem que encaminhar, porque tem sintomas que o tricologista percebe que pode estar causando. Procurar um endócrino, procurar ver como que estão os hormônios, tem a questão dos exames de rotina, ovário policístico, o que está causando? Tireoide, o que está... Então, assim, tem que associar o tratamento e olhar de uma forma mais completa. Por isso que a gente fala, eu gosto que é muito usado na ortomolecular, que a gente tem que ver o ser humano como um todo. Então, assim, o problema, qualquer alteração no nosso corpo é uma sinalização de que algo está errado. Então você Posso intervir aqui também, porque vai ter uma pergunta de uma senhora de 60 anos. Exato. Que ela está falando que está com queda de cabelo. Então a queda de cabelo também está muito relacionada à parte da menopausa, porque há uma queda dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio. Estrogênio é o hormônio que dá beleza para a mulher, que é para a pele, para o cabelo, para a unha, para a elasticidade da pele, para o colágeno, precisa de estrogênio. Então uma pessoa de 60 anos, se ela não fizer a reposição hormonal correta, ela vai ter queda de cabelo também. E olha só o que a Maria Luísa, de 60 anos, acabou de complementar. Passo mal do estômago. Ou seja, ela tem 60 anos, ela está com a queda, e você falava sobre o estômago, que muitos hormônios são produzidos ali, né, doutora? Maria Luísa diz que passa mal do estômago. É no intestino, né, que reflete também todo o trato gastrointestinal. Né? Como fazer para produzir mais estrogênio, hein? O problema é assim, o estrogênio, a gente tem um tempo de vida, o nosso ovário, ele tem um tempo de vida. Né? Então, a expectativa de vida das mulheres antigamente era 45 anos, porque a natureza fez a gente para nascer, procriar, né, crescer, procriar e morrer. Sim. A partir do momento que você não tem mais o objetivo de procriar, que a natureza não precisa mais de você, você vai se preparando para morrer. Só que hoje a expectativa de vida está em 87 anos. Então, se a mulher entre os 45 e 55 anos, o ovário dela para de produzir esse hormônio, porque existe o tempo, né, de vida do ovário. Então, eu falo, quando a gente nasce, a gente tem o ovário, eu comparo o ovário como um celeiro cheio de grãos. Perfeito. E esses grãos, a cada mês, né, quando a mulher está ovulando e tal,
ele vai produzir os estrogênios, os hormônios. O estrogênio é a progesterona. Só que vai chegar um momento que esse celeiro de grãos acaba, fica só no chãozinho lá, que é quando a mulher começa a entrar no climatério, até que acaba tudo e ela entrou na menopausa, né? É a última menstruação. E com isso, ela não produz mais esses hormônios. Só que esses hormônios têm uma função vital no nosso corpo. Então você não quer mais morrer. Agora você tem uma expectativa de vida de 80. Então você vai ficar 1/3 da tua vida em deficiência de hormônios super importantes. Por isso que é importante fazer a reposição hormonal no tempo certo e com o hormônio certo, porque existem muitos hormônios sintéticos que eles ocupam os receptores hormonais de forma errada, é igual uma chave fechadura. Se você colocar uma chave que não abre direito, até pode abrir, mas vai rompendo aquela fechadura. Então vai debilitando os receptores hormonais quando você não usa o hormônio certo. Perfeito. Hoje existem os hormônios que a gente chama isomoleculares, que são os hormônios cuja estrutura química é semelhante ao que o nosso corpo produz. A maioria dos hormônios sintéticos, além de não ter a estrutura molecular igual a que o nosso corpo produz, tá? Ainda eles têm aquela passagem pelo fígado, que pode gerar um hormônio mau. Falo que a gente tem, dentro dos hormônios femininos, tem os estrogênios, a progesterona e a testosterona. A mulher tem a testosterona, que é o hormônio que dá libido, que é o mesmo hormônio do homem. Que a testosterona é o do homem, né? Sim, só que o homem tem uma proporção de 100, a mulher de 5. Então, perfeito. Existe mas a mulher e o precisa. Homem também tem o estrogênio? Tem, pouquinho, mas principalmente o homem pode, o homem quanto mais obeso, mais ele vai ter o estrogênio, porque aromatiza a testosterona dele vira estrogênio, ele fica mais afeminado, cria gordura da mama. Sim. Então não pode, na verdade, o homem não pode ter estrogênio, tem que ter uma dose muito pequena para proteger o coração. O mesmo para a mulher? O mesmo da mulher, só que numa dose pequenininha, então o inverso, né? Isso. Então ele tem que ter um pouquinho de estrogênio, mas estrogênio natural, que quando aromatiza a testosterona natural. Só que hoje, com a obesidade, que o homem está ficando obeso, com barriga, onde aquela gordura, tá? Ela é o que mais aromatiza a testosterona. Então a testosterona do homem vira estradiol, e os homens são tudo com andropausa, com falta de testosterona. Daí eles vão ficando sensíveis, tá? Não tem mais não são mais aguerridos, vão ficando mais ranzinza, sabe? Intolerantes, também perde o sono, ficam depressivos. Então, eu pego muito homem com esse quadro, entendeu? É importante, então, fugir da obesidade. Sim, e também ficar atento às proporções hormonais. Uma endócrina poderia fazer essa análise? Se ela for uma endócrina especializada, ela pode fazer, né? Qual que é o médico especializado para que a mulher, por exemplo, veja a sua taxa de estrogênio? Geralmente é o ginecologista. Exato. Né? É você mesmo então, né, doutora? Também. Então a gente está falando dos hormônios. Então a gente tem a testosterona, a progesterona e tem o estrogênio. Só que o estrogênio tem 3 tipos. O estradiol, que é o mais comum, é o que dá beleza, que dá o cabelo bonito, brilhoso e tal, a pele viçosa, tá? A vagina úmida. Então todas essas características de beleza tá no estrogênio. A progesterona é o hormônio da fertilidade, então é o que mantém a gravidez, e ele é um antídoto dos males do estrogênio mau, que eu vou falar, os 3 estrogênios. Sim. E a testosterona é o hormônio que melhora a massa muscular, varizes e dá libido para a mulher. Dentro dos estrogênios a gente tem o estradiol, que eu falei, o estriol, que até mulher grávida tem, então não causa mal nenhum, e tem a estrona. A estrona é um hormônio que se acumula na gordura abdominal. Então quando a mulher, eu sempre falo essa analogia, a mulher quando ela está mais jovem, ela é uma pera, só que à medida que ela envelhece, ela vira uma maçã, cria uma gordura aqui, ó, nessa região abdominal, e ela fica redondinha, né? Então nessa gordura aí produz a estrona, que é um hormônio maligno, é o que dá câncer. E quando você usa uma reposição hormonal com hormônio sintético que faz a passagem pelo fígado, ele vira estrona. Então, às vezes, por isso que fala que a reposição hormonal, então, foi demonizado muito a reposição hormonal na época, em 2002, quando fizeram um estudo, mas eles estavam usando um hormônio sintético, que eram estrógenos equinos conjugados. O que quer dizer isso? Eram estrógenos produzidos a partir de urina de égua prenha. Então, o que égua tem a ver com mulher? O hormônio da égua não tem nada a ver com o hormônio de mulher, só que eles faziam essa medicação e começaram a dar para as mulheres na menopausa. Só que não existia critério. Mulher se tinha problema cardiovascular, se ela tinha problema na família de câncer. Então, pegaram um bolo lá,
Tá? Mulheres de todas as idades estavam na menopausa, não viram as comorbidades antes, e a partir de 5 anos do estudo começou a ter aparecimento de doenças cardiovasculares, de câncer. Com 5 anos do estudo, que deveria durar 10, eles já lançaram isso na mídia. Então foi um estrondo, aquelas mulheres estavam indo bem com a reposição e assustou toda a comunidade médica. Até hoje tem médico acreditando que o hormônio dá câncer. Olha só. Por causa desse estudo. Só que o hormônio bem conduzido não dá câncer, pelo contrário, ele é até um protetor. Inclusive, eu acho que qualquer substância bem administrada vai gerar benefício, e qualquer coisa em pouca quantidade ou em super quantidade. E a mulher tem que aproveitar a janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? É você iniciar o mais cedo possível. Porque se você usar depois de 5 anos que você já entrou na menopausa, já aconteceu osteoporose, já aconteceu problema cardiovascular. O melhor protetor do coração, tanto da mulher como do homem, é o estrogênio. É mesmo? Tanto que as mulheres, depois que elas entram na menopausa, elas têm a mesma incidência de ter infarto agudo do miocárdio do que um homem, porque ela não perdeu a proteção do estrogênio. Entendeu? Então fazer esse controle hormonal, principal proteção. Isso, morre muito mais mulheres de problemas cardíacos, AVC, do que de câncer. O câncer, sabe, é uma coisa igual um avião, que quando cai um avião, né? Então, milhares de aviões voam todos os dias, né? Mas se um cair é um escândalo. Então é a mesma coisa, o câncer. Então milhares de mulheres usam hormônio e tal, mas se uma dá um câncer, chama mais atenção do que morrer do coração. Eu tenho aqui várias perguntas, eu vou me ater então ao ouvinte, até para que a gente tenha aqui um tempo útil. A Dianira Reis, ela mandou aqui: eu gostaria de ouvir esse assunto sobre saúde da mulher mais tarde, porque eu não posso ouvir tudo agora. Estou passando por alguns desses sintomas, eu tenho 52 anos e estou na menopausa. Coloca que está com miomas no útero e precisa de orientação. Ela pergunta se é verdade que o chá de amora é bom para melhorar o calor na menopausa. O chá de amora, ele é um fitoestrógeno, tá? Só o problema que fito é um estrogênio, tá? Da natureza, de ervas, né? Fito é de fitoterapia. Então, ele é um fitoestrógeno. Só que se você usar o chá de amora, você não sabe qual é a dose, não existe uma dose. Um dia usa uma quantidade, então não vai cumprir o efeito que ele precisa. Então tem que ter uma dose certa. Então só tomar o chá não vai resolver. O que pode ser bom para amenizar esse calorão que as mulheres sentem durante a menopausa, hein? Seria a reposição hormonal certa. Perfeito. Tá? E não é todas as mulheres que têm esse calorão, são algumas. E as que têm são as que procuram, porque incomoda tanto, mas o fato de você não ter a onda de calor não quer dizer que você não precise, porque você vai ter os efeitos tardios da falta de reposição hormonal. Então, eu nunca tive onda de calor, mas você vai ver, as mulheres estão com osteoporose, estão com demência, né? A parte, porque o estrogênio, os hormônios protegem o nosso cérebro também, do Alzheimer, né? Das doenças demenciais. Então a mulher, tanto que a mulher, quando ela está entrando na menopausa, muitas têm muito problema de memória, sabe? E insônia também. Insônia, falta de memória, tudo isso são sintomas. E a libido, nem se fala, né? Que a maioria perde o marido. Some todo o libido. Some todo a libido. E daí naquela época que os filhos saíram de casa, daí ela não tá tendo libido nenhuma, o marido ainda tá com tudo, acaba achando com metade da idade dela, né? E gera o problema conjugal, com certeza. Sim, com certeza. E aqui tem uma pergunta da Silene, nós já respondemos aqui no ar, né? Ela pergunta: boa tarde, as doutoras, quais são os hormônios certos para repor após os 40 anos? Ela coloca para a libido, tudo funcionar melhor antes da menopausa. Então são todos esses, né, que nós já acabamos de falar. A Solange também fez uma pergunta por áudio, eu vou pedir para que você escreva, Solange, só porque realmente a gente não tem tempo útil aqui. Preciso começar a repor e tomar hormônios a partir de qual idade? A Laura Teixeira, tem uma idade certa? Geralmente existe uma janela, né, entre os 45 e os 55 anos, mas existe também a menopausa precoce. Então, a partir do momento que ela está com alguns sintomas, o ideal é fazer as dosagens hormonais, são feitas no sangue e essas dosagens vão indicar se ela precisa ou não. E a dose também. Então, quando o ovário para de produzir o hormônio, ele vai mandar um comando para o cérebro produzir mais, e isso aumenta o FSH. Então, através do FSH, a gente vai saber se a pessoa está na menopausa ou não. Maravilha. Né? E a Marlúcia, ela faz uma pergunta diferente. Marlúcia de Fátima, ela coloca aqui: entrei na menopausa aos 37 anos
e hoje tenho 58. Ainda preciso de hormônio? Sempre, enquanto tem vida, precisa de hormônio. Hormônio é vida, né? Então tem que ficar atento sempre, mesmo depois de muito tempo. Depois de muito tempo, ela já deve ter. Como ela não aproveitou a janela de oportunidade, que eu falo que os 5 primeiros anos, ela já deve ter algumas comorbidades. Pode ser uma osteopenia, uma osteoporose, já pode estar com problema de memória. A pele também deve ter envelhecido precocemente, porque o que causa, o que dá vitalidade, visto para a mulher, vida, é o hormônio. Muito bem, tem algumas participações aqui também desejando o programa. A produção acabou de me passar que nós vamos estar com o programa disponível no YouTube, é isso mesmo, né? Então, você que quer acompanhar o nosso programa depois, você pode entrar, vai ser um podcast desse programa especial para mulheres lá no YouTube. E aqui uma pergunta para nossa querida Sandra Assis, que é a seguinte: qual a melhor receita para manter a saúde dos cabelos mesmo depois que eles perdem o brilho? Tem muitas mulheres também, vou aproveitar para complementar aqui. Quem está perguntando é Sandra. A Sandra está perguntando isso, eu complemento também, dizendo que mulheres fazem muitos tratamentos químicos e às vezes eu quero reverter o estrago que eu causei no cabelo. Como é possível fazer isso de uma maneira saudável, sem que você prejudique mais uma vez o cabelo? Porque muitas delas colocam mais química ainda para tentar reverter um problema que a própria química gerou. Uma das coisas assim que a gente tem visto que danifica muito o cabelo são as progressivas. E geralmente associar a progressiva a uma coloração, algum procedimento, alguma mecha, o cabelo vai ficar mais sensível e mais frágil. Hoje a terapia capilar, os tratamentos que são desenvolvidos para recuperar essas fibras capilares tem um resultado surpreendente e rápido. Mas sempre a gente recomenda tratar, recuperar e usar a química no momento certo e, se for o caso, usar. Porque tem cabelos, até nessa questão mesmo que a doutora Neuza falou aí da menopausa, o cabelo modifica muito, ele fica um cabelo mais sensível, mais ressecado. Até mesmo uma pessoa que se alimenta mal, ela pode ter um cabelo mais frágil, mais ressecado, e não suportar uma química comum. Então é interessante fazer uma tricoscopia, ver como que está essa estrutura capilar, a quantidade de fio que tem em cada ósseo e se a pessoa já está passando por uma modificação, alguma alteração da estrutura do cabelo. Muito bem. Tem uma outra aqui, uma ouvinte que ela está passando por uma situação, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos responder que é que ele diz o seguinte: sou de Aparecida de Goiânia e é um homem, né? Gesiel Braz. Ele falou: olha, sei que hoje trata-se da saúde da mulher, mas estou com algumas feridas no couro cabeludo, fui ao médico e o mesmo diz que é estresse. Mas os remédios manipulados não resolvem. O que pode ser e o que eu devo fazer? A gente pode auxiliá-lo de maneira superficial, tenho certeza que é necessário uma análise muito mais profunda, mas eu quero ajudá-lo. É o Gesiel Braz que está participando hoje aqui. Então, já depois do intervalo, agora 1h38, nós estamos tratando sobre o tema saúde da mulher no primeiro dia útil do ano, hoje dia 4 de janeiro de 2021. Eu conto aqui com o brilhantismo de duas notáveis, comigo doutora Neuza Mesoné e também Sandra Assis, que já vão nos auxiliar e também ajudar o querido Gesiel Braz. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento: Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação e Atacadão, mais que vender, servir. Rádio Vinha. Você sabia que empresas do lucro real podem reduzir até 45% dos seus impostos de maneira legal? A Dinastia Contábil possui um software que calcula e aproveita impostos de produto por produto. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazendo o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um de nossos contadores. 62-98158-8108 www.dinastiacontabil.com.br CRC GO-001826/O. Qual é o seu estilo? Rock, sertanejo, samba, jazz, gospel?
Seja qual for o seu estilo, na MG Som Instrumentos Musicais você encontra tudo o que precisa. E o que é melhor, a qualidade e a experiência de quem tem história, oferecendo sempre o melhor para você. Na MG Som temos luthieria em geral, com excelência aplicada na manutenção de seu instrumento. MG Som, os melhores produtos pelos melhores preços. Avenida Onestino Guimarães, número 277, Setor Campinas. WhatsApp 3085-0777. Instagram @MGSom. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. E é barato mesmo, porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Atacadão, seu parceirão. O Supermercado Vera Cruz está com ofertas imperdíveis para você. Venha conferir. Informamos que estamos seguindo todas as normas de higiene e sanitização necessárias para você fazer suas compras com segurança e comodidade. Avenida V6, Cidade Vera Cruz 1, em Aparecida de Goiânia. Instagram, @superveracruz _oficial. Supermercado Vera Cruz. WhatsApp 62985924075. No cuidado com sua saúde, consulte sempre o seu médico. E com a receita em mãos, procure a farmácia de manipulação Nato Farmos. Avenida D, no Setor Marista. WhatsApp 4008-8000. Farmácia de manipulação é Nato Farmos. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento: Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação e Atacadão, mais que vender, servir. 1h42, último bloco do Mesa dos Notáveis. Estamos no terceiro bloco falando da saúde da mulher e muitas perguntas de ouvintes que estão com problemas pessoais. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participam, dividem conosco as histórias, e eu vou trazer, por exemplo, a participação da Isis Aires, que ela coloca o seguinte: boa tarde, feridas na cabeça juntamente com calvície masculina, o que pode ser? Devo procurar uma tricologista ou uma dermatologista? E também outras perguntas, como por exemplo a que eu li por último, que é de um homem, que é o Gesiel Braz Ferreira, que ele coloca o seguinte: eu tenho feridas no couro cabeludo, fui ao médico e o mesmo diz que é estresse, mas os remédios manipulados não estão resolvendo, o que eu devo fazer? E outras perguntas também, um ouvinte que diz: eu sou laqueada, isso interfere nos hormônios, atrapalhando o funcionamento? Então, ser laqueada, né, uma mulher que já fez aí a laqueadura, ela tem algum problema com os hormônios? Eu vou parar de ler e a gente vai respondendo, depois eu leio mais. São muitas participações, a Débora já colocou outra aqui muito boa. Para você que quer conferir esse programa depois, a produção já me confirmou e garantiu que estará disponível no canal da Vinha FM no YouTube. Então você vai entrar no youtube.com/Vinha FM e o nosso podcast desse programa vai estar disponível. Neuza Mazoné, médica ginecologista, especialista em prática ortomolecular e também na medicina preventiva de doenças do envelhecimento, está aqui conosco. E Sandra Assis Maia, nossa tricologista, terapeuta ortomolecular e psicanalista. Vamos entrar então primeiro no Gesiel, que tem feridas no couro cabeludo, e também naquele que diz que essas feridas podem ser estresse e ele deve procurar dermatologista ou tricologista. Por favor, Sandra. Sempre eu gosto de ressaltar a importância de uma análise, né, de um diagnóstico, de fazer uma tricoscopia. Não só a tricoscopia, existe uma anamnese, você precisa investigar. E somando todos os sintomas, mais uma tricoscopia, a gente pode ajudar, analisar se pode ser ou não. Então, deixar claro isso. Pós um diagnóstico, a gente vendo, provavelmente pode ser que seja uma dermatite. A dermatite é um dos problemas que surgem muito devido ao estresse. Então, tem uma ligação muito grande. E
é necessário criar hábitos saudáveis para ajudar nesse tratamento. E tem tratamento. Hoje a terapia, a tricologia, ela vai direto, vai tratar o local e vai instruir de que forma que a pessoa vai evitar que isso permaneça, que isso continue acontecendo. Então existe tratamentos dentro da terapia que você vai fazer no couro cabeludo, que vai ter uma ação anti-inflamatória, antifúngica, precisa melhorar a microbiota do couro cabeludo e a microbiota do intestino. Então tem uma ligação muito grande um com o outro. E tudo que está ligado a um nível de estresse muito grande pode afetar qualquer parte do corpo de forma muito intensa. Hoje, quem tem dermatite geralmente tem problema de gastrite, tem tudo que é it. Então tem algumas alterações devido à alteração do pH. Então o sistema, ele altera o pH, é como se a pessoa ficasse azeda, ácida, né? E essa acidez, ela vai proporcionar tanto ação fúngica quanto ação inflamatória. Então é importante tratar a consequência, que a terapia pode ajudar. A pergunta é se o certo é procurar um dermatologista ou um tricologista. O tricologista, ele é um especialista nessa área. O dermatologista também, ele já atuava bem antes dos tricologistas nessa área. Existe dermatologista que hoje também é especializado em tricologia. Perfeito. Então, assim, o que a gente ouve muito é que às vezes a pessoa, ela faz um tratamento só usando medicação, só usando lavar em casa, às vezes nem sabe a forma certa de fazer essa higiene, esse cuidado. Então aí a tricologia, ela pode ser mais rápida e mais assertiva nessa questão de dermatite. Muito bem, respondendo ao Gesiel aí. Sem falar que a saúde começa no intestino, tá? Então o intestino hoje, ele é bombardeado pelo glúten, e são 2 alimentos que devem ser tirados da nossa dieta, que são os alimentos mais inflamatórios. Então vamos com calma, porque eu quero salvar esses 2 alimentos. São as bombas do intestino. As bombas do intestino são os alimentos que causam mais processo inflamatório, porque o que gera as doenças é o processo inflamatório, que depois ele se generaliza. E todo o processo inflamatório começa no intestino através de uma alimentação errada. E os alimentos mais inflamatórios hoje é o glúten, perfeito, que é a farinha de trigo, tá? Porque a nossa farinha de trigo, ela sofreu muitas modificações para poder produzir mais. Então, com isso, esse glúten, ao entrar em contato com a parede intestinal, é um dos fatores do leaky gut, do apodrecimento da parede, porque ele inflama e apodrece. Outro é o leite, a lactose, não só a lactose, não adianta tomar leite sem lactose, porque às vezes é a caseína do leite, que é uma macroproteína, atravessa, como eu falei, a barreira, né, do intestino e vai atingir os órgãos nobres. E uma dos órgãos que afeta muito é a pele. Intestino e pele têm a mesma origem embrionária, tá? Então tudo que acontece no intestino reflete na pele. Tá? Tanto que se o intestino está preso da acne, não sei o que lá. É verdade, porque tudo que acontece no intestino acontece na pele. Então a pessoa está inflamada o intestino, ela vai ter dermatites, psoríases, tudo isso. Então a primeira coisa que eu faço no consultório é dizer, faz uma experiência. Eu não vou pedir exame disso porque é caro você fazer esses exames e denota tempo. Então faz uma experiência, vamos tirar 1 mês, você vai tirar o leite e o trigo da tua dieta. Olha. Mas o que eu como? Tem muita coisa, tem muita para comer, tem tapioca, tem polvilha, tem farinha de milho, embora também seja modificada hoje em dia tem farinha de castanha, tem tantas opções. Tem o leite vegetal, você pode fazer o leite vegetal. Eu só não aconselho para homem leite de soja, né? Porque perfeito, ele é feminilizante, né? O leite de soja, por ser fruto de uma leguminosa, tem estrogênio. O estrogênio, né? Ele é estrogênio. Então tem que cuidar na alimentação, porque principalmente o glúten e o leite, por causa da lactose, da caseína. É ácido, né? Também. Nós humanos somos os únicos mamíferos que ingerimos leite depois de adulto, ainda de outra espécie. Então, o leite é um alimento que foi feito só para a fase inicial da vida.
inicial da vida e o leite materno, né? Exato. Só pro leite bezerro. materno, não de exato. Entendeu? Nós não temos as enzimas para digerir esse O leite que a gente toma era do bezerro. Era do bezerro. O bezerrinho ficou sem leite pra gente tomar. Existe muito mito em torno do leite, que tem cálcio. Não, se ele acidifica o nosso corpo vai tentar alcalinizar, tirando o cálcio do osso. Então, é uma coisa incoerente. Se você for ver a fisiologia, tá? Quando você fica acidificado, um mecanismo de defesa do teu corpo para produzir, alcalinizar, é tirar cálcio do osso para pôr no sangue. Então a pessoa fica com osteoporose, é muito pior. Então, tomando leite. Ó, duas coisas chocantes aqui. Ouvinte, depois desse programa, a nossa vida vai mudar muito. Leite e trigo. Leite e trigo. São as duas coisas, eu acho, que a gente mais come, né? Mais tudo tem. O leite tudo tá tem. na manteiga, tá no queijo, tá em todos os lugares. Mas o pior é o leite mesmo, né? Ainda mais leite de saquinho, de leite engarrafado, né? De caixinha duras. Antigamente você colhia o leite da vaca, de tarde estava azedo, né? Hoje não, dura 6 meses na gôndola do supermercado, uma caixa de leite, né? Tá cheio de produtos químicos conservantes, né? Vamos dizer, vamos parar com esse assunto, que senão agora a gente não come mais nada, né? Descascar mais e desembrulhar menos. Como se falar a respeito, não falar mudasse alguma coisa. Mas realmente, como que é a frase aí? Descascar mais e desembrulhar menos. Exato, Sandra. Vamos descascar mais para comer e desembrulhar menos. Exato. Então agora, vou trazer aqui mais uma pergunta, que é a da laqueadora. A laqueadora prejudica os hormônios? Mulher que já está laqueada, ela tem algum problema? A laqueadura, na verdade... Só para os ouvintes entenderem, também pode explicar o que é a laqueadura. A laqueadura é a ligadura das trompas, né? Então existe uma comunicação do útero, né? Então é como se fosse uma ponte, uma estrada, que para o óvulo e o espermatozoide se encontrarem, essa estrada tem que estar íntegra. Então, o que é a laqueadura? É uma ponte que foi quebrada. Tá? Digamos que tem uma estrada, tem uma ponte, então a laqueadura foi aquela... Para não nascer mais bebês. Isso, então... Normalmente ela não interferiria nos hormônios. Ok. Mas como existem muitos vasos ali naquela região, se porventura ligar algum vaso, pode ocorrer, digamos assim, uma diminuição da função do ovário. Mas não é... O que eu vejo assim também, muitas mulheres que depois que fazem a laqueadura aumentam o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque o organismo está formando normal. Quando ela usava anticoncepcional, o anticoncepcional ele é um mecanismo artificial, então ele não deixava a mulher menstruar tanto. Então mulheres que fazem a laqueadura param de usar anticoncepcional. Foi por isso que elas fizeram a laqueadura, né? Para não ter que usar anticoncepcional. Exato. Então o organismo dela passa a ter um fluxo normal. Sem falar normal entre aspas, tá? Porque a alimentação, excesso de alimentos que tem muitos componentes estrogênicos, hoje existe o que a gente chama de predominância estrogênica, porque tudo que a gente come acaba virando estrogênio, né? A gente come muitos alimentos estrogênicos, então o mundo hoje é feminino, tem muito estrogênio em tudo, tá? E... Então os homens têm que tomar cuidado aí, né? Pra não sair comendo algum alimento. Essa predominância estrogênica vai formar gordura. É uma das causas das mulheres engordarem, é o excesso de estrogênio não contrabalançado com a progesterona, e quando não tem esse balanço, então a mulher vai ganhando muita gordura. E essa gordura produz mais estrogênio, então é um ciclo vicioso. Perfeito. Tá? Então, a laqueadura em si não altera o ciclo, os hormônios não, tá? Em termos de digamos assim, quantidade hormonal. Perfeito. Agora, 1h53, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Vou ler aqui a participação da Maria Lourença. Não. Ela é a Elisete, que mora no Residencial Maria Lourença. Ela coloca o seguinte: o programa está maravilhoso, estou tirando muitas dúvidas, estou passando por alguns problemas que vocês já citaram. Parabéns pelo tema, cada um dos notáveis também. O Maurício Afonso coloca aqui: sou da área da saúde, tive Covid, com estresse, meu cabelo caiu muito. Entrei com medicação, minoxidil, e recuperou. Mas eu tenho medo de, se parar a medicação, voltar o problema. O que fazer? Hoje o dia é da saúde da mulher, mas o Maurício Afonso também está com problemas no cabelo. E agora, Sandra? Então, essa questão, eu tenho visto muito que as pessoas estão terrorizadas até. Eu estou usando, passou a fase, parou a queda, e se eu parar vai cair de novo, vai ter uma queda novamente. Então, acho assim,
Só esse medo que ele tá pode ser pior do que ele parar de usar o minoxidil. Perfeito. Então, por isso que é importante descobrir a causa, qual tipo de alopécia e ver se realmente é necessário esse uso com frequência, né? Contínuo. Muito bem, Maurício, então muita calma e procure um especialista antes de você fazer qualquer coisa. Faustão colocou aqui, boa tarde, Guilherme. Não é o Fausto Silva, né? Esse aqui é o nosso amigo Faustão. Quero mandar um abraço para minha família, esposa Lígia, filha Maria Eduarda e filho Davi, todos ouvindo a melhor rádio, Vinha FM. Obrigado pelo prestígio, Faustão. E ele coloca um abraço para o meu pastor Enio Alexandre. Tá dado o recado aqui no ar. Boa tarde, Guilherme. Meu nome é Jenny, eu tenho 45 anos e aos meus 37 parei de menstruar, só que não posso tomar hormônio porque tenho diabetes. Gostaria de saber o que pode ser feito no meu caso. O que a Jenny pode fazer, doutora? Em primeiro lugar, diabetes não é contraindicação para uso de hormônios. Ah, então ela está enganada quanto a isso. Até pelo contrário, ela pode usar o hormônio certo e tudo, porque o que causa diabetes é o excesso de carboidrato. Então, geralmente, pessoas que não usam hormônio, ela está acima do peso, como eu falei, cria aquela gordura abdominal, deixa de ser pera, vira maçã. Aquela própria gordura produz muitas citocinas inflamatórias e faz a pessoa engordar mais ainda, a compulsão por alimentos. Então, e ela vai ficando mais diabética ainda, mais obesa. Então, a diabetes nunca foi contraindicação para o uso de hormônio. Pelo contrário, inclusive os hormônios ajudam a controlar o diabetes. Perfeito. Os hormônios certos, principalmente testosterona, né, no homem, então é top, porque vai perdendo a massa gorda e ganha mais massa muscular e é um adjuvante no tratamento de diabetes. Perfeito, então na verdade a Jenny precisa só procurar um profissional para rever esse conceito aí dos hormônios. Exato. Ok, nós temos a participação da Valéria, que ela diz o seguinte: tenho 41 anos, meu cabelo está caindo e eu sinto uma ardência no couro cabeludo. E quando eu laço, cai muito. Ok, ela laça o cabelo e cai muito, né? Como que eu posso fazer? E ela corrigiu aqui, quando ela lava o cabelo, cai muito. Não é o lavar que necessariamente faz o cabelo cair, né? Não às vezes as pessoas que têm queda ficam até traumatizada, começa a lavar menos os cabelos e isso pode piorar. Então o ideal não é parar de lavar o cabelo. Não é parar de lavar e é importante fazer uma tricoscopia. A ardência, tricodínia pode ser uma sensibilidade no couro cabeludo devido ao estresse, devido a alguma alteração sistêmica. É importante também fazer uma análise para saber realmente o que pode ser. Talvez também uma coisa que é interessante olhar quando fala de ardência é se não é alguma alergia de algum produto, alguma coisa assim, às vezes o que a pessoa está usando para fazer a lavagem do cabelo. Perfeito, eu vou finalizar então com a participação da Kelly, senão nós vamos até amanhã, mas eu fiquei muito feliz, mostra que o nosso tema tocou em um ponto importante para cada um dos ouvintes. E a Kelly pergunta o seguinte: mesa dos notáveis hoje, top das galáxias, eu quero saber, para cuidar do intestino, eu vou no gastro ou o exame de sangue passado pela gineco já resolve? É a pergunta da Kelly. Não, o problema do intestino... E ela tá até chorando aqui. Todo médico deveria saber, né? Ela falou aqui que ela toma leite demais. E ela falou assim: eu sou igual uma bezerra, ficar sem leite impossível. Então aí começa o problema. Se ela começar a tirar, aí vai fazer o teste terapêutico, que a gente chama. Né? Então, quando o paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu faço uma anamnese para saber quais são as preferências alimentares. Então, aquilo que a gente mais gosta é aquilo que nos inflama. Olha só. Então, se ela já tirar o leite, ela já vai desinflamar o intestino e muito. Muito bem, então. Então, Kelly, já siga essa dica aí e vou abraçar aqui muitos outros ouvintes que não tiveram a participação lida, como a Eva, Kelly, o Marcos, que também participa perguntando, Débora, que nós não tivemos tempo de colocar a participação, Sérgio Ferreira, que está participando aqui conosco também, e tantos outros, Melk Silva, Antônia Cleide, por aí vai.
Muito obrigado a cada um dos ouvintes que participaram e principalmente o nosso agradecimento às nossas notáveis. Doutora Neuza Mazoné, nossa médica ginecologista, especialista em prática ortomolecular e medicina preventiva das doenças do envelhecimento. Ela atende lá na Clínica Longevidade e Saúde. E eu vou pedir também, caso ela tenha, para que deixe as redes sociais. Os nossos ouvintes gostam de acompanhar os nossos notáveis, continuar recebendo essas dicas que receberam aqui no programa, também pelas redes sociais. Doutora Neuza Mazoné, muito obrigado pela participação, abrilhantou aqui a nossa tarde e com certeza enriqueceu as nossas vidas. Está sempre convidada e nós vamos convocá-la novamente em uma outra oportunidade. Será uma honra participar. Eu vou então finalizar fazendo uma pergunta que é muito fácil. Qual a receita básica para envelhecer com saúde? Um foco nas mulheres, que é o tema do nosso programa de hoje, doutora. Existe um tripé, que é alimentação, sono. O sono, a gente não teve tempo de falar em sono. É verdade. Mas é no sono que nós reparamos os nossos tecidos. Durante o sono, principalmente o sono entre as 11 da noite e as 3 da manhã, é que a gente produz o GH, que é o hormônio do crescimento, que depois que a gente cresce, ele tem uma função de regeneração de tecidos. Então, o sono é vital. Então, é o sono, alimentação saudável, porque a gente come muita porcaria que está nos inflamando, que está nos matando. Daí, atividade física, que através da massa muscular a gente protege os nossos ossos. O hormônio que é produzido através da atividade física se chama irisina, ele vai atuar no cérebro protegendo contra o Alzheimer. Uau! Que é isso? Que tripé maravilhoso. Então já pode anotar aí. Primeiro, sono, alimentação saudável, que inclui tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Exato. Tá? E atividade física. Maravilha. Muito obrigado, doutora Neuza, e também nosso muito obrigado a Sandra Assis Maia, nossa tricologista de hoje, terapeuta ortomolecular e também psicanalista que atende lá na Clínica Autoestima. Também, caso você tenha, pode compartilhar as redes sociais para que os ouvintes te acompanhem lá pelo Instagram, né, e todas as outras redes sociais. E eu finalizo agradecendo pela participação. Está mais que convidada para outros temas. E qual a receita básica? Quais são as práticas que uma tricologista, uma psicanalista, também terapeuta ortomolecular tem para nos oferecer sobre envelhecer com saúde? Muito obrigado, Sandra. Eu acho que a base de tudo é a prevenção. Tudo é mais fácil. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é antes prevenir do que remediar. Né? Chegou a necessidade de remediar, tem os efeitos colaterais e provavelmente não vai ter um resultado na intensidade que se busca, né? Então, assim, a prevenção, lembrar que os cabelos, eles precisam de cuidados como os dentes, como a saúde como um todo. Então, a prevenção, viu que tem algo que não está legal ou está muito feliz com o cabelo, vamos preservar isso, vamos cuidar dos cabelos. Então, não buscar só quando realmente, num momento muito difícil. E eu vejo que tem até lá na nossa clínica, nós falamos que tem um momento autoestima. Então, lá nós fazemos um trabalho diferenciado, vendo o paciente como um todo. Então, tem um momento de relaxamento, tem um momento de trabalhar a respiração, é um momento diferente, sem barulho, um momento anti-estresse. Além disso, a terapia capilar, que tem um efeito mais instantâneo, mais rápido e mais direcionado. Perfeito. Então, assim, prevenção como um todo com a saúde e pensar que o ser humano, ele é um ser em construção. Então, ciclos da vida diferentes requer uma atenção diferente. Muito obrigado, Sandra. E você percebeu, ouvinte, hoje o tema era cuidar da saúde da mulher, mas que toca em todos os outros, né? E nós nem começamos o tema, como a Alane bem disse, nós ainda vamos repetir o tema, mas cuidar do próximo é cuidar de si, né? Fiquei muito feliz com o tema, muito satisfeito também com a participação do ouvinte, mostra que nós acertamos na escolha e a produção me garantiu que este programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então você já pode se inscrever e aguardar a nossa postagem por lá do podcast do Mesa dos Notáveis, Saúde da Mulher. A você, ouvinte, pelo carinho da audiência, o nosso muito obrigado. 2021 só está começando. E por que não começar cuidando da sua saúde? 2h03, nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, em uma nova edição do Mesa dos Notáveis. Um forte abraço e até lá. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.